Vamos ver o que a Bíblia está falando em 1 João capítulo 4, verso 6. Nós, porém, pertencemos a Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve, mas aquele que não pertence a Deus, não nos ouve. Desta maneira podemos reconhecer quem tem o espírito da verdade e quem tem o espírito do erro. Sobre o espírito da verdade, leia João capítulo 14 e o capítulo 16. Nessa passagem está falando que tem duas espécies de espíritos. O espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e o espírito do erro, que é do mal. O nosso corpo é uma habitação dos espíritos. Só você que pode abrir a porta para o Espírito de Jesus morar em seu corpo. Ou abrir a porta para os espíritos do mal, que é a alienação, as más influências das pessoas enganadoras. É só você que pode dar a permissão para o bem, ou o mal morar em seu corpo. Deus não criou robôs para ficar guiando você pelo controle remoto. A escolha é nossa. Veja o que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Vocês não sabem que os seus corpos são templos do Espírito Santo, o qual está em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Antes de conhecer essas passagens eu vivia desagradando a Deus, mas agora eu fui resgatado pela graça de Deus para viver uma vida justa. Quando as pessoas são resgatadas pela graça de Deus, ela deve mostrar para todos que Deus a transformou da água para o vinho. Veja o que a Bíblia fala sobre as pessoas que dizem que foram salvas pela graça, mas continuam vivendo no pecado. Veja em Romanos capítulo 6, verso 1, verso 2 e o verso 15. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Ninguém consegue ser justo se não tiver a ajuda do Espírito Santo. A graça de Deus funciona assim. Deus chama ou escolhe a pessoa e dá o Espírito Santo por intermédio de Jesus. Deus, através do Espírito Santo, faz com que essa pessoa se torne justa e seja fiel. A pessoa se torna justa porque o Espírito Santo vai trabalhando na vida da pessoa para que se torne santa. Essa pessoa passa a viver com fidelidade a Deus e ao nosso Senhor. Prestem muita atenção no que vou falar. Quando a Bíblia fala fé, está falando de fidelidade. Veja na Bíblia na versão Nova Almeida atualizada em Abacuque capítulo 2 verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Depois veja na Nova Versão Transformadora, veja também na Nova Versão Internacional, veja também na Nova Tradução na linguagem de hoje. Na Nova Versão Transformadora fala: fidelidade a Deus. Confira. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A pessoa passa a agir com amor fraterno com todos e essa pessoa passa a reinar com Deus e tem a vida eterna. É o Espírito de Deus que faz tudo isso, não é o templo de pedra, não é a sua obra. Confira em Efésios 2 versos 8 ao 10. O que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça por meio da fidelidade de Deus. Vocês não salvaram a si mesmos. A salvação vem de Deus como um presente, e não como o resultado das obras que alguém fez, para que assim ninguém se orgulhe. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou em Cristo Jesus para que passássemos a nossa vida fazendo as boas obras que Ele já tinha preparado. Isso é a graça de Deus, o presente gratuito de Deus. Veja o que fala em 1 Coríntios capítulo 3 versos 16 e 17. Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa?
Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são essa casa. Ora, se o meu corpo é a casa de Deus, então esses prédios que o povo chama de igreja, não é a casa de Deus. Todos que são da graça de Deus andam no amor fraternal e não no amor carnal. Em Gálatas, capítulo 5 versos 22 e 23, fala que o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, ternura, que é delicadeza e benignidade, bondade, fidelidade, humildade, que é mansidão e domínio próprio. Contra coisas como estas não há lei. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, versos 4 até o verso 7, e o verso 13, está falando que o amor do qual eu falo é paciente e amável. O amor não é ciumento, não exalta a si mesmo, não é orgulhoso. O amor não é malcriado, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda mágoas. O amor não se alegra com o mal, mas alegra-se com a verdade. O amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre confiança e esperança, e se mantém sempre firme. Prestem atenção. O amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre confiança e esperança, e se mantém sempre firme. Às vezes, nós passamos por coisas ruins na vida, todos passam por isso, mas o amor faz aceitar todas as coisas com paciência, confiança, esperança, e nos mantém sempre firme. No verso 13 fala assim: agora, pois, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, para que o Espírito Santo habite em você, você tem que honrar não somente o seu corpo, mas também o corpo das outras pessoas. Do contrário, você será consumido pela ira de Deus, e será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Veja em Apocalipse capítulo 20, versos 12 a 15. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O meu desejo é que todos abram a porta para o Espírito Santo habitar em vocês, e não abram a porta para o espírito do erro. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Este versículo ilustra a iniciativa de Jesus em buscar a comunhão com seus seguidores. A imagem de Jesus batendo a porta e convidando para uma ceia ressoa com o convite em João 21 verso 12. Ambos os versículos enfatizam a disposição de Jesus em se relacionar com os crentes e compartilhar de uma comunhão íntima. A conexão reside no tema do convite e da comunhão íntima. Mateus 11 versos 28 ao 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este versículo ressalta o convite de Jesus àqueles que estão necessitados, oferecendo-lhes descanso e conforto. Assim como em João 21 verso 12, Jesus se apresenta como aquele que provê e acolhe, demonstrando sua compaixão e amor. Graça e paz a todos.